Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a segunda parte da nossa aula de História, aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e é um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais um período, né? Na nossa aula de hoje, a gente está fazendo uma revisão sobre um conteúdo que a gente já viu no primeiro semestre, que é sobre reforma protestante, contra-reforma, o processo de inquisição na Europa e também aqui no Brasil. A gente analisou todas essas características, as novas manifestações religiosas que foram surgindo com a reforma, né? O anglicanismo, o calvinismo, o luteranismo. E agora, na parte 2 da nossa aula, a gente vai analisar aqui algumas curiosidades e também responder algumas questões sobre esse conteúdo. Então, você que está aí assistindo a aula em Cajazeiras do Piauí, cadê o professor, a professora presencial, a galera de Fronteira, a galera de São Pedro do Piauí, apareçam aqui no nosso bate-papo. É muito importante que vocês estejam aqui, né, para que a gente consiga responder esses exercícios, para que vocês consigam saber se de fato vocês entenderam o conteúdo. Então, vamos lá. Olha só, vamos ver algumas curiosidades, né? Aí a gente vai começar a responder as nossas questões. Então, primeiro, o Galileu Galilei, né? Ele foi perseguido pela Inquisição por afirmar a teoria do heliocentrismo, mas ele acabou sendo absolvido. Nós tivemos muitas histórias assim, justamente porque existia, né? Toda essa ideia de que, olha, tudo que é explicado em relação à natureza, a cor do céu, tudo que foi explicada, imagina, né? A Terra é plana, é redonda, gente. Até hoje tem uma galera aí, né, que discute para saber se a Terra é plana em pleno ano de 2022. E aí a gente tem todas essas informações aqui, todas as explicações em relação à natureza, era colocado na ideia de que foi Deus. E acabou. Ah, beleza, então Deus levou 7 dias para fazer o mundo, beleza, acabou. E não se fala mais sobre isso, né? Então, não existia. A própria ciência, ela não era valorizada. Essa é a grande questão, né? A ciência, ela não era valorizada, gente. Então, é por isso que hoje é tão importante a gente defender, valorizar a ciência, né? Porque é uma tecnologia, é para o nosso bem, é para o desenvolvimento da espécie humana. O outro aqui, olha, o Giordano Bruno, que era considerado o pai da filosofia moderna, e Joana d'Arc foram julgados pela Inquisição e condenados pela justiça à morte na fogueira. Em 1904, a Igreja Católica ela determina que o Tribunal do Santo Ofício ele seja chamado de Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício. Mais tarde, em 1965, recebe o nome de Congregação para o Desenvolvimento da Fé. Um dos inquisidores que mais castigou, né, pessoas que eram consideradas hereges no século XV foi o espanhol Tomás de Torquemada. Ele ficou conhecido como Grande Inquisidor e atuou na perseguição e punição de muçulmanos e judeus que haviam sido convertidos e que moravam na Espanha. E embora tenha praticado muitas mortes e, gente, violências e sofrimentos, ela era também chamada de Santa Inquisição, né? É bem irônico, com certeza, porque afinal de contas, como assim santo, né? Se a galera estava sendo morta. E aí todas essas prisões, essas torturas, lembrando, né, elas aconteciam em nome de Deus. E de tempos em tempos a Inquisição ela organizava o auto de fé, né? Isso consistia num evento público no qual os absolvidos, né, deviam mostrar arrependimento e compromisso em respeitar as doutrinas católicas. Então observe que existia muito essa cultura de ter que mostrar para o outro, né, o que estava acontecendo, na ideia de que, olha, eu estou arrependida, né? Estou arrependida, eu concordo com os dogmas da Igreja Católica, justamente para gerar esse sentimento ali nos outros de se alguém tentasse fazer isso ia dar errado.
Então, bora aqui. Questões sobre reforma e contrarreforma. Primeiro, qual das alternativas explica melhor o que foi a Inquisição? Então, eu vou responder aqui com vocês, depois eu vou dar um tempinho, que eu quero ver se vocês aparecem aqui para colocar as respostas de vocês, né? Então, bora lá. Primeira questão. Qual das alternativas explica melhor o que foi a Inquisição? Letra A. Foi um movimento político e cultural comandado pela Igreja Católica com o objetivo de divulgar de forma pacífica os ideais católicos. Bom, gente, primeiro, né, dizer foi um movimento político, a gente disse que sim. Vimos que foi, na verdade, um movimento político e religioso que foi comandado de fato pela Igreja Católica, mas a gente viu que não foi de forma pacífica. Pelo contrário, houve prisões, houve tortura, houve mortes, né? Então a letra A, falsa. Letra B. Foi um sistema criado pela Igreja Católica na Idade Média. Sim, foi um sistema, não. Foi um movimento político e religioso que foi criado pela Igreja Católica na Idade Média, ali por volta do século XII, e que o principal objetivo era punir, era perseguir, né? Era ali fazer um controle do comportamento das pessoas. E aqui tem dizendo que o principal objetivo era unir todos os cristãos que viviam na Europa. Falso, né, gente? Como eu acabei de explicar. Letra C. A Inquisição foi criada no século XII e XIII e era organizada e executada pela Igreja Católica Romana. Verdadeiro. Ela era formada por tribunais que julgavam e condenavam todas as pessoas consideradas uma ameaça às doutrinas católicas. Então, ó, verdadeiro, com certeza, né? Aqui a alternativa verdadeira, letra C. Vamos ver aqui por que a letra D está falsa. Então, foi um movimento religioso organizado pela Igreja Católica, até aí ok, que pretendia ampliar os conhecimentos científicos em toda a Europa durante a Idade Média. Falso, né? Porque a gente viu que não era ampliar, o objetivo não era ampliar conhecimentos científicos, pelo contrário, a gente viu que a galera fazia era perseguir, né? A ciência ela não era valorizada, tudo era explicado de acordo com tudo era uma questão religiosa, de como era o céu, de como era a terra era plana, se a terra era redonda, se a gente girava em torno do sol, ou era da terra, tudo era explicado por uma lógica religiosa, né? Então é por isso que existia lista de livros proibidos, porque inúmeros conteúdos eram vistos como um tabu. E é isso mesmo que as pessoas acabavam sendo perseguidas, né? Então aqui a alternativa verdadeira, letra C. Vamos agora para a nossa segunda questão. A questão diz assim: quem foram os que mais sofreram com a Inquisição medieval? Letra A. Judeus, mulheres consideradas praticantes de bruxaria, cientistas e pessoas que não seguiam a fé católica, né? Bom, aqui é verdadeiro, né, gente? Então, os judeus, né, eram considerados novos cristãos, as mulheres que eram consideradas praticantes de bruxaria, né, qualquer mulher que mexia ali com ervas medicinais eram consideradas uma bruxa, e a gente viu que isso era muito complicado, porque é uma herança indígena que a gente tem, né? Então, aqui é letra A verdadeira, porque letra B, católicos praticantes, não, camponeses, muçulmanos e padres, cavaleiros medievais, senhores feudais e mulheres solteiras, né? Não, então aqui com certeza letra A, ok? Vamos agora para a nossa terceira questão. Porque a Igreja Católica, através da Inquisição, perseguiu, julgou e condenou cientistas, gente?
Letra A, porque todos eram ateus e criticavam todos os ideais e dogmas católicos. Olha, um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, a gente precisa ter muito cuidado com essas palavras que elas generalizam na história, porque nós temos aí inúmeras exceções, né? E não eram todos eram ateus? Claro que não. A gente viu que muitas pessoas, inclusive, eram religiosas, gente, e seguiam os dogmas da Igreja Católica. Mas se elas fossem denunciadas por uma vizinha que elas tinham tretado, por um parente, não adiantava, né? Então, era uma questão de hábito, de costume que estava sendo controlado. Então, não, muitas pessoas faziam era acreditar em Deus, mas tinham ali a sua palavra e a sua fé questionados, né? Então, aqui a letra A, falsa. Letra B, porque todos os cientistas eram praticantes de bruxaria. Ah, então quer dizer que todo cientista é bruxo? Claro que não, né? Falso, obviamente. Letra C, porque grande parte dos cientistas era composta por árabes que seguiam o islamismo. Falso também. A gente sabe que a religião islâmica ela surge lá na Idade Média, por volta do século VII, tendo Maomé como seu fundador. Então, as pessoas que eram convertidas ao islamismo, né, a pessoa que é muçulmana, os novos cristãos, os judeus, a galera era muito perseguida, mas não necessariamente, né, porque eram os cientistas, né? Então, falso. Letra D. Porque eles produziam e divulgavam conhecimentos científicos que contestavam dogmas da Igreja Católica. Verdadeiro, né, gente? Então, esses cientistas, eles pesquisavam. Lembra que o século XVI, a Idade Moderna, ela também foi muito marcada pelo antropocentrismo, pela razão, a ideia, né, de que agora o ser humano era ele que estava ali no centro, na base da vida das pessoas. Então, muita gente foi perseguida justamente pelos seus conhecimentos científicos, né? E é claro que, então quer dizer que eu estou lá estudando, eu descubro que o céu é azul por uma determinada questão, e aí a Igreja Católica vai lá e diz: não, o céu é azul porque Deus quer, e acabou, não se questiona mais isso, né? Então, criava todo esse sentimento. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra D, ok? Bom, então, olha só, quarta questão. Como foi a atuação da Inquisição no Brasil? Agora eu vou deixar na tela 3 minutinhos para que vocês possam ler. A gente teve aqui alguns slides só sobre Inquisição no Brasil. Então, é muito interessante que vocês estejam aqui, né, que vocês tentem responder o exercício. É uma forma da gente saber se vocês estão entendendo, se está dando tudo certo, tá bom? Então, Maioli, por favor, 3 minutinhos na tela.
Oi, ok? Olá, pessoal. Então, estamos aqui de volta para a parte 2. Estamos ainda aqui na parte 2, né? Eu deixei aqui um tempinho para que você pudesse aparecer aqui no bate-papo e responder a questão, uma questão bem simples, bem direta, e que a gente discutiu aqui durante a primeira parte da nossa aula, que é sobre de que forma que ocorreu a atuação da Inquisição aqui no Brasil, né? Então, bora lá. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que só ocorreu na Europa, né? Mas não, gente, ocorreu aqui também dentro do nosso território, né? Então lembra aqui, né, das curiosidades que a gente viu. Então, muitas pessoas eram perseguidas em relação a conhecimento científico, por exemplo. Eu dei até aqui o exemplo do Galileu Galilei, né? E eu esqueci de falar, gente, que em 1992, o Papa João Paulo, ele revogou, né? E aí a Igreja Católica pediu perdão ao Galileu Galilei pela sua teoria do heliocentrismo, que, né, se acreditava que a Terra era o centro do universo, mas na verdade, de acordo com seus estudos, ele descobriu que o Sol é que era o centro do universo, né? E que a Igreja Católica fez ele negar os seus estudos. O cara acabou, né, se recolhendo, porque os estudos dele eram negados pela Igreja Católica e tal. Então, depois a Igreja Católica ela pediu, né, perdão. Mas, né, gente, é isso, né? A Inquisição, ela foi isso, ela perseguiu essas pessoas que tinham o interesse, que tinham pesquisas científicas, né, que não iam de acordo com os dogmas da Igreja. Então, vamos ver aqui como foi a atuação da Inquisição no Brasil. Letra A. Foi semelhante à que ocorreu na Europa, sendo que os tribunais foram instalados em todas as partes do Brasil. Gente, não foi semelhante, porque, é claro, né, a gente tinha as nossas características, assim, determinantes da nossa cultura e também não tinham tribunais em todo o Brasil. Então, aqui, letra A, falsa. Letra B. No Brasil, os tribunais foram instalados no Nordeste, onde foram julgados alguns casos de heresias relacionadas ao comportamento dos brasileiros, além de perseguir alguns judeus. Gente, então aqui, alternativa verdadeira, né? A gente teve os tribunais instalados principalmente na região Nordeste, porque era um período também da cana-de-açúcar, muito focado no litoral do Nordeste, então a gente teve muitos casos aqui e relacionados principalmente ao nosso comportamento. Como a gente viu, existia um controle dos nossos hábitos, dos nossos costumes, né? Não foi respeitado, obviamente, toda a nossa cultura, as características da civilização indígena. Então, letra B, verdadeira. Letra C. No Brasil, a Inquisição perseguiu e puniu somente indígenas. Falso. Tá certo? Muitas pessoas foram julgadas, independente de serem indígenas, né? Letra D. A Inquisição atuou somente na região sul do país, onde foram julgados vários casos de bruxaria. Não. Mais uma vez, a gente precisa ter cuidado com essas palavras que generalizam. Olha aqui, somente na região sul? Falso, tá bom? Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Ok? Todo mundo entendeu? Então, vamos aqui agora para a nossa quinta questão. Ela diz assim: além dos objetivos religiosos, a Inquisição também teve finalidade econômica? Gente, letra A, não. O único objetivo da Inquisição era combater e eliminar a heresia. Mais uma vez, uma alternativa que generaliza ao dizer que era o único objetivo da Inquisição? Não, falso. Letra B. Sim, pois a Inquisição, ao julgar e condenar uma pessoa, retirava e ficava com seus bens materiais.
Olha aí, gente, a pergunta é: se a Inquisição ela também teve uma finalidade econômica? E a resposta é sim. Isso é verdadeiro. Por quê? Quando uma pessoa ela era julgada ou condenada, se ela tinha a posse de uma terra, automaticamente aquela terra iria para a posse da Igreja Católica. Então, a Inquisição ela também foi um processo que tinha um viés econômico. Não é à toa que a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, era uma das instituições, né, mais ricas da Europa e depois, gente, continuou sendo, né? Porque o tanto de gente que foi interrogada, que foi condenada e as suas posses acabavam ficando ali com a Igreja Católica, né? Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Com certeza. Mas vamos ver aqui, vamos analisar as outras, né? Letra C. Não, pois a Inquisição não retirava nenhum bem de quem era julgado e condenado. Falso, a gente acabei de explicar. Letra D. Sim, porém todos os bens retirados dos condenados eram doados para instituições de caridade. Falso também, tá certo, gente? Esses bens realmente eles ficavam era sob o domínio da Igreja Católica, ok? Então aqui a alternativa verdadeira, letra B. Vamos agora para sexta questão. E aqui eu já coloquei um pouco mais, né? Um nível um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo, ó, tem um trecho e a gente consegue responder. Então, vou responder aqui junto com vocês, tá bom? Então, a sexta questão, ela diz assim: leia a seguir algumas decisões do Concílio de Trento. 1. Se alguém disser que o homem se pode justificar para com Deus por suas obras ou pela doutrina da lei, sem a divina graça adquirida por Jesus Cristo, seja excomungado. 5. Se alguém disser que o livre-arbítrio do homem está perdido e extinto depois do pecado de Adão, ou que ele é um simples nome sem objeto, ou que ele é uma ficção introduzida pelo demônio na igreja, seja excomungado. Artola Miguel, textos fundamentais, né, para a história. O objetivo do Concílio de Trento foi: como a gente aprendeu, o Concílio de Trento, gente, era justamente era uma contra-reforma, porque a Igreja Católica ela teve uma reação às reformas protestantes, né? Então, ela, como a gente viu, a própria Inquisição era uma medida, né, como essa, de combater. Então, por exemplo, o objetivo do Concílio de Trento foi, letra A, ratificar as 95 teses de Lutero. B, reafirmar a doutrina de salvação pela fé. Por exemplo, letra A, por que está falsa? Porque as 95 teses de Lutero foi uma ideia do Lutero, né? Eram todos os princípios, os dogmas que o Lutero ele estava ali defendendo. E a Igreja Católica ela não mudou, ela não fez alterações, ela simplesmente não reconhecia as 95 teses de Lutero. Então aqui, ó, falso. Letra B, reafirmar a doutrina de salvação pela fé também é falso, né, gente? O Concílio de Trento, é claro, era para se colocar em uma situação de que não aceitava a reforma religiosa, a reforma protestante. E essa ideia de uma doutrina de salvação pela fé eram as teorias defendidas tanto pelo o Lutero, principalmente, mas também pelo Calvino, também pelo Henrique VIII, então, falso, né? Letra C, dar continuidade à venda abusiva de indulgências. Falso também, né, gente? A Igreja Católica ela conseguiu perceber que as pessoas, né, que começaram a virarem adeptas dessas reformas protestantes, elas da reforma protestante e de outras manifestações religiosas, é que de fato as pessoas elas não acreditavam, né, gente? Não passava confiança. Você vender uma relíquia sagrada, você cobrar, né? E muitos nobres faziam isso. A galera estava perto de morrer, chamava um padre e dizia: olha, me dá aí um documento, eu vou morrer, eu quero ir direto para o céu, né? Aí fica fácil, né? Letra D.
posicionar-se frente às críticas protestantes verdadeiro, né? A Igreja Católica, ela faz essa organização justamente porque ela é contra os princípios que estavam ali, né, baseado pelas religiões protestantes. Então, aqui, sexta questão, alternativa verdadeira, letra D. Ok? Tudo certo? Vamos agora aqui para a nossa sétima questão. Diz assim: a imagem reproduz um auto de fé. Essas cerimônias, letra A, olha aí, a gente tem uma imagem, né? Que é a história completa das Inquisições da Itália, aqui nesse livro, Itália, Espanha e Portugal, de 1822. Bom, a imagem reproduz um auto de fé, né? Lembro que era o auto de fé, então era uma galera que havia sido julgada, mas que foram absolvidos, e mesmo assim essa galera tinha que fazer um percurso utilizando um determinado tipo de roupa, como uma espécie de pedir perdão. Então, letra A, ocorreram em todos os países da Europa e nas regiões colonizadas por portugueses e espanhóis. Gente, falso, né? Os autos de fé, eles não ocorreram em todos os países da Europa, é demais. Então, mais uma vez, uma palavra que generaliza e a gente precisa ficar ligado. Então, aí, ó, falso. Letra B. Permitiram a difusão do catolicismo e tiveram papel determinante na erradicação do protestantismo na Europa Central. Gente, claro, pode até ter contribuído com a difusão do catolicismo, né? Porque as pessoas estavam vendo ali uma situação que a pessoa tinha que se humilhar, pedir perdão, muitas vezes por algo que nem havia cometido, né? E outra coisa, dizer que o protestantismo foi erradicado da Europa é falso, né? Porque até hoje existem manifestações protestantes na Europa também, óbvio. Então, falso. Letra C. Eram conduzidas por autoridades leigas, pois a Igreja Católica não tinha vínculo com a perseguição e a punição de pessoas que eram consideradas hereges. Bom, gente, com certeza é falso. A gente viu que o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, era organizado, executado pela Igreja Católica com padres que tinham conhecimentos teológicos, né? Existiam manuais que deveriam ser seguidos, de que forma que deveria ocorrer um interrogatório, um julgamento, uma tortura. Então, era muito bem organizado e executado pela Igreja Católica. Então, falso, né? E aí, letra D, tinha um caráter exemplar, expondo publicamente os réus forçados a pedir perdão antes de serem encaminhados para a execução. Então, ainda tinha a galera que havia sido absolvida e a galera que, antes de ser executada, tinha que fazer todo esse percurso, né? Muitas para um percurso, um resultado que ia acabar em morte, e outra simplesmente que era usado para o quê? Um caráter exemplar. Então, a Igreja Católica diz, olha, beleza, tá vendo o que acontece com uma pessoa que duvida dos princípios religiosos, né, gente? Então, aqui, da Igreja Católica, né? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra D. Ok? Vamos agora para a nossa oitava questão. A gente está chegando aí já ao final da nossa revisão, tá certo? Então, apareçam aí para que a gente possa responder juntos, tá bom? Então, olha aí, oitava questão. No século XVI, com a ocorrência da Reforma e da Contra-Reforma, católicos e protestantes, apesar de manterem o tronco comum no cristianismo, passam a divergir quanto às práticas e às explicações para suas crenças. Considerando as divergências, conclui-se que, em relação à hierarquia religiosa, isso aqui é bem interessante, né? Então, a questão está dizendo, olha, gente, católico e protestante é uma galera que, teoricamente, acredita em Deus.
tem a base no cristianismo, mas mesmo assim existe esse conflito porque existem explicações que vão divergir, né? E aí isso é até interessante para a gente pensar, né, em toda intolerância religiosa que a gente tem hoje no Brasil, principalmente de religiões que estão na base, que tem a matriz é africana, né, como a Umbanda, o Candomblé. E olha que aqui a gente só está falando dessa divergência entre católico e protestante. Então, vamos ver aqui, olha. Considerando essas divergências, o que dá para a gente concluir em relação a essa hierarquia religiosa? Letra A. Os católicos aceitaram o poder temporal dos reis, constituindo uma relação de submissão da igreja em relação ao Estado. Gente, a Igreja Católica, ela reconhece o poder dos reis com a formação das monarquias nacionais ali no século XV, mas não dá para dizer que a igreja ela vai se submeter, né, completamente ao Estado. Claro que não. Muitos reis governaram ainda, né, ali levando em consideração os princípios da Igreja Católica. Então, falso, letra A, falsa. Letra B, os luteranos, né, que é o Lutero, Martinho Lutero, na Alemanha, aceitaram a relação direta entre Deus e o fiel por meio da oração, sem dispensar a figura de um religioso. É verdadeiro, né? Porque o Lutero ele falava, olha, você só vai conseguir se salvar, né, justamente pela relação que você mantém com Deus, com Jesus Cristo, pela sua própria fé. Então aqui com certeza é uma alternativa verdadeira, gente. Vamos ver as outras. Letra C. Os católicos negavam a autoridade dos clérigos. Não, falso. Letra D. Os calvinistas conservaram o ritual litúrgico determinado por Roma, mantendo o culto aos santos e à Virgem Maria. É falso também. E letra E, os luteranos aboliram os sacramentos do batismo e Eucaristia. É falso, porque a Eucaristia continuou, né? A questão, por exemplo, o calvinismo, eles não adoravam imagens. O Lutero também não, no luteranismo não se adorava imagens. E é uma característica comum ainda hoje da Igreja Católica, né? A galera tem essa relação com as imagens dos santos, né? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra B. Porque o Lutero dizia que não precisaria ter um intermediário entre o fiel e Deus, né? Bastava você se ajoelhar, você fazer uma oração que você estaria conseguindo, né, se comunicar com Deus. Então era uma relação direta. Isso era muito defendido, né? E muitas religiões protestantes, eu não vou dizer todas, né, porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu acho que no protestantismo a galera não adora imagem de nenhum santo, né? Bom, então vamos aqui para a nona questão, que diz assim: Contra-reforma foi um movimento organizado pela Igreja Católica para combater as heresias protestantes que ganharam muita força e adeptos nos séculos XVI e XVII. Um dos instrumentos utilizados pelos reformistas foi a atuação das ordens religiosas. Com base nesse enunciado, assinale a única alternativa correta. A única, correta. Então, bora lá. Letra A. Destaca-se a ordem franciscana, criada por Francisco de Assis, exatamente com o intuito de combater os hereges protestantes. A Contra-Reforma, gente, não exatamente por uma ordem franciscana, mas sim, né, pelo Papa, por uma organização ali do alto clero da Igreja Católica, né, e não de uma forma específica por um determinado grupo. Letra B. Destaca-se a ordem beneditina, famosa pela cultura e saber científico, que recebeu o chamado para rebater as heresias protestantes de forma científica. Gente, a Inquisição ela não perseguia apenas por uma questão pessoas que tinham conhecimento científico que era considerado contrário aos dogmas da Igreja Católica, era pelos hábitos, pelo comportamento, pelos costumes e, mais uma vez, não foi por uma ordem específica dentro da Igreja Católica.
Letra C. Destaca-se a ordem agostiniana. Vimos que também não foi por uma ordem específica. Letra D. Destacam-se as ordens terceiras. Vimos que também não. Formada por pessoas comuns, falso, gente. Eram por clérigos, né? Por padres, religiosos ali, católicos que tinham conhecimento teológico. Letra E. E lembrando, tinha um manual da Inquisição, né? De que forma que deveria ocorrer um julgamento, um interrogatório, uma tortura, uma execução. Letra E. Destaca-se a Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, que tentou catequizar outras terras e expandir a crença no catolicismo. Bom, aqui é a alternativa verdadeira, inclusive a própria Companhia de Jesus, a galera era conhecida como os Soldados de Cristo, também estiveram presentes aqui no Brasil, né? E a ideia era justamente catequizar, conseguir o maior número possíveis de fiéis para a Igreja Católica, porque a ideia era expandir a crença do catolicismo. E para isso foi todas as práticas religiosas de matriz africana, de matriz indígena, os judeus que também viviam aqui nas Américas, essa galera inteira, né? O islamismo também, tudo era perseguido, né, gente? Porque a ideia era, de fato, que fixar, né, expandir a crença da Igreja Católica. Inclusive, a Igreja Católica patrocinou navegações marítimas, colonização da América, porque tinha justamente esse interesse, né, expandir a crença no catolicismo. Então, a nossa nona questão, alternativa verdadeira, letra E. Vamos agora para a nossa 10ª questão e última, tá certo? Então, aqui ela diz assim: em relação às reformas religiosas do século XVI, é incorreto afirmar que, letra A, Calvino fez com que as virtudes burguesas fossem desvalorizadas e condenadas. Gente, de falso, a gente já sabe que é incorreta, né? Porque, gente, a religião calvina era completamente contrário. Enquanto a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, ela condenava o trabalho como uma forma de acumular riqueza, então dizia, olha, claro, né? Porque ela defendia uma sociedade extremamente bem dividida, a servidão, aquela ideia de que aquele servo, ele deveria trabalhar, servir o senhor feudal apenas em troca por aquela terra, lembrando que os servos e servas pagavam muitos impostos e mesmo assim não tinham uma remuneração pelo seu trabalho, né? A Igreja Católica dizia que eles deveriam servir, né? E aí servir, é claro, era de graça porque era isso que Deus esperava deles, gente. E aí o Calvino, ele já vem com outro discurso. Ele fala, olha, galera, não, o trabalho ele dignifica. O trabalho tu vai conseguir se salvar por cada vez mais que tu trabalha é que tu consegue se salvar. Então é uma lógica burguesa, é uma lógica que inclusive lá na sociologia a gente estuda, né, como que o sistema capitalista ele também consegue se firmar com essa ideia aqui, né, o capitalismo e a religião juntos, na ideia de que quanto mais tu trabalha, mais é que tu vai ter condições de conseguir alcançar a salvação. Então aqui com certeza a alternativa que é falsa é a letra A, né? E é o incorreto, tá certo? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Na nossa próxima aula, a gente já vai iniciar um conteúdo novo, tá certo? Aí sim, um conteúdo aqui do nosso segundo semestre, beleza? Então, gente, eu sou a professora Kelly Campelo, quero agradecer, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, desejar a vocês um ótimo retorno e a gente vai ter muito conteúdo aqui ainda para aprender sobre o Brasil, sobre história geral. Então, espero vocês aqui na nossa próxima aula. Beijos, boa noite e até mais.